Seja bem-vindo ou bem-vinda à aula mestre da Escola Bíblica Dominical do Teologia 24 Horas. Hoje a gente vai fazer uma análise bem especial. O nosso foco de análise de hoje é a lição 10, que tem como título Espírito Santo, o Capacitador. Essa lição ela faz parte da revista Lições Bíblicas lá do primeiro trimestre de 2026. E para guiar esse nosso mergulho profundo hoje, nós vamos usar como base o material completo, e olha, é muito material, viu? Preparado pelo pastor Francisco Miranda do Teologia 24 Horas. O material do pastor Francisco é sempre assim, né? Muito rico. E eu acho importante a gente deixar claro a nossa missão aqui nessa aula mestre. A ideia não é só simplesmente passar por conceitos teológicos de um jeito automático ou teórico demais, sabe? Exato, não é só ler o roteiro. De jeito nenhum. O objetivo aqui é entregar a você clareza, uma clareza pedagógica e teológica muito firme, para que você compreenda o Espírito Santo não apenas como aquele habitante interno silencioso. Que fica ali quietinho, né? Isso, quietinho. Mas não, a ideia é ver o Espírito Santo como o verdadeiro motor de ação e de testemunho na nossa vida. Eu confesso que fiquei fascinado com a estrutura que o pastor Francisco forneceu. Porque, olha, tem textos de apoio, áudios, tem infográficos lindos, slides, e tudo isso organizado de um jeito que eu diria que é um antídoto, sabe? Um antídoto contra essa sobrecarga de informação que a gente vive hoje. Nossa, com certeza. Você pensa na rotina de quem precisa preparar uma aula, né? A pessoa senta no computador, abre a internet e, de repente, é bombardeada por 1 milhão de opiniões, vídeos enormes, comentários conflitantes. É um caos, você perde horas ali. Exatamente, é um caos. E no meio disso, é muito fácil perder o fio da meada do próprio texto bíblico original. Então, quando você tem um roteiro estruturado como esse, que já alinha o texto sagrado com os recursos visuais, você sai dessa tempestade de informação solta, você entra numa trilha muito segura e economiza um tempo precioso. É uma bússola, né? Então vamos começar a desempacotar essa trilha. Vamos direto lá para a raiz da coisa, no Antigo Testamento. Vamos lá. O material destaca muito bem a profecia de Joel, capítulo 2, versículo 28. E o que me prendeu muito aqui foi o mergulho nas palavras originais em hebraico. As raízes hebraicas sempre trazem uma luz nova, né? Sim, porque a tradução é boa, mas o original pinta um quadro muito mais vivo pra gente. Por exemplo, a palavra que foi usada para derramar ali na profecia é chapar. E quando você pesquisa esse termo, você vê que não é uma chuvinha fina, não é um conta-gotas espiritual. Longe disso. Traz a ideia de verter de forma abundante, sem nenhuma economia. Se você for ensinar isso no domingo, a analogia que eu gosto de usar é a de uma grande usina hidroelétrica, tipo Itaipu. Perfeito. Sabe quando eles abrem aquelas comportas todas de uma vez? Aquela água que sai com uma força brutal, varrendo absolutamente tudo. Isso é o chapar. E a palavra que acompanha esse derramamento é o ruar. O famoso ruar, sim. Que a gente traduz simplesmente como espírito, né? Mas que carrega esse sentido tátil de vento, de um sopro forte, da ação viva de Deus. E sabe, para você conseguir transmitir o peso real dessa profecia de Joel para sua classe, você precisa conectar esse chapax, esse derramamento gigantesco, com o que era a vida real no Antigo Testamento. Como assim? Porque olha só, naquela época, essa ação do ruar não era para qualquer um. Era uma coisa altamente exclusiva. O Espírito vinha sobre indivíduos muito específicos e para missões pontuais. Sim, os profetas, os reis. Exato. Era Moisés precisando de direção para guiar o povo, era Gideão indo para uma guerra impossível, ou Sansão precisando de força física. Era um negócio de ofício, muito restrito. O cidadão comum ali de Israel, ele só assistia. Ele via o Espírito atuando na liderança. Era uma elite, né? Uma verdadeira elite espiritual. Isso. Era um monopólio. Então, quando o profeta Joel se levanta e diz que Deus vai abrir as comportas e fazer esse chapar sobre, e aqui é o ponto-chave, sobre toda a carne, isso é um salto monumental. A promessa ali cita filhos e filhas, velhos e jovens, servos e servas, ou seja,
rompe com todas as barreiras. Barreira étnica, barreira social, barreira de geração. Mas aí, deixa eu fazer uma pausa, deixa eu ser o advogado do diabo aqui, porque eu tenho certeza que essa pergunta vai surgir lá na hora da aula. Pode falar. Quando o texto fala sobre derramar sobre toda a carne, tem gente que vai ler isso e pensar, então é uma salvação automática para o mundo todo. Tipo, a humanidade inteira vai receber isso independente de qualquer coisa. Não, excelente você tocar nisso. Isso não é um universalismo cego de jeito nenhum. E o material do pastor Francisco deixa isso muito amarradinho. Esse toda a carne é, na verdade, uma convocação universal, mas para o serviço. E dentro da comunidade daqueles que creem. Ah, entendi. Significa que, dentro do povo de Deus, acabou essa história de ter uma classe VIP que tem mais acesso ao Espírito do que os outros. A capacitação agora está nivelada. O adolescente tem o mesmo acesso à presença de Deus que aquele senhor de 80 anos. A mulher tem o mesmo acesso que o homem. Que libertador isso, né? Mas me diz uma coisa, como que essa profecia caminha pela história? Porque Joel fala sobre um tempo que viria depois. E aí, de repente, a gente já cai lá no Novo Testamento? Aí é que entra a maravilha da conexão escatológica que a lição traz. Quando a gente abre em Atos, no capítulo 2, tem aquele momento em que Pedro se levanta no meio daquela confusão toda em Jerusalém e ele faz a ponte na hora. Ele diz, olha, isso aqui que vocês estão vendo acontecer no Pentecostes, isso é exatamente o que Joel falou. O tal do depois. Exatamente. Aquele depois ganha forma de nos últimos dias. O derramamento não foi uma festa de inauguração que acabou na segunda-feira. Foi a inauguração da era messiânica. A igreja não nasceu fraquinha para depois de anos ir ganhando força. Ela já nasce mergulhada nessa força descomunal para conseguir sobreviver aos séculos que viriam. E isso é a ponte perfeita para a gente falar sobre como, de fato, esse cumprimento aconteceu na prática. Porque se a gente volta só um pouquinho, lá em Lucas, no capítulo 24, versículo 49, Jesus dá uma ordem bem específica para eles. Até que do alto fossem revestidos de poder. E a palavra grega para revestido aí é endio. Eu sou apaixonado por essa palavra. É um termo muito forte mesmo. Muito. Se você tira ela do jargão religioso, você entende o peso. Pensa num mergulhador, aqueles de águas super profundas. Ele não pode simplesmente pular no meio do oceano usando um calção de banho. A pressão da água esmagaria o corpo dele em 2 segundos. Sem chance de sobrevivência. Nenhuma. Ele precisa vestir aquele equipamento pesado, aquele escafandro todo preparado para lidar com a pressão. Aquele traje equipa o mergulhador para trabalhar num ambiente que é naturalmente impossível para ele. Isso é o endio. Não é colocar uma roupinha de grife para ficar bonito no culto. Não é um enfeite, né? Não. É você vestir um equipamento de sobrevivência indispensável para fazer um trabalho pesado num ambiente hostil. E o que a Bíblia diz que acompanha essa armadura, essa roupa, é a dinamis. A famosa dinamis, força ativa. Que é justamente a raiz da nossa palavra dinamite, né? Exatamente, um poder que quebra qualquer resistência. Mas olha só, aqui tem um contrapeso que a lição traz que é vital e você, professor, precisa focar muito nisso na sua aula. Esse poder, essa dinamis, não foi entregue para a gente fazer show. Para dar espetáculo, né? Isso. Não foi dado para inflar o ego do crente. Ou para criar um ranking de quem é mais espiritual dentro da igreja. O alvo exclusivo dessa dinamite toda é o testemunho. Porque poder pelo poder sem direção nenhuma só causa explosão e destruição. Com certeza, o poder é só a ferramenta. O fim é espalhar o evangelho. E vale a gente lembrar que testemunhar lá no primeiro século era muito diferente de hoje. Lá em Atos 1, 8, Jesus diz, sereis minhas testemunhas. No grego, a palavra para testemunha é martis. De onde vem mártir? Exatamente. No original, a palavra só significava alguém que viu um fato com os próprios olhos. Mas a história mudou o peso dessa palavra, por causa da perseguição horrível que a igreja primitiva sofreu. Testemunhar de Cristo naquela época não era postar um versículo no Instagram e receber curtida. Custava a liberdade, custava a casa da pessoa, custava a vida. Não era no conforto, né? Não. Testemunhar era ficar de pé na frente das autoridades de Roma, na frente de quem queria te matar e não recuar.
falar a verdade quando tudo em volta mandava você calar a boca. E para conseguir fazer isso sem dar um passo para trás, eles precisavam muito de outra característica que vem do espírito, que é a parresia. A ousadia. A paresia é justamente essa coragem cívica e espiritual de falar a verdade abertamente sem tremer. Pensa nos apóstolos antes do Pentecostes. Estavam todos trancados, apavorados, e depois de receberem o Endion e a Dinamis, eles escancaram a porta e vão confrontar a mesmíssima cidade que tinha crucificado Jesus um pouco antes. O Espírito Santo pegou gente com medo e transformou em embaixador corajoso. É uma mudança de chave absurda. E o texto de Atos narra que a chegada desse espírito não foi silenciosa. Teve sinais físicos inesquecíveis. O som como de um vento veemente, né? A palavra pnoé, que faz um eco direto àquele vento, o ruach lá de Joel. E também as línguas como de fogo. Sim. E como a gente pode usar didaticamente esse simbolismo do fogo em sala de aula? Qual é o papel de ensinar sobre isso? O fogo na Bíblia é riquíssimo. Ele é o símbolo clássico da presença santa de Deus. E ele carrega duas coisas ao mesmo tempo: purificação e consagração. O fogo destrói a impureza, ele queima a escória. Mas ele também sela, ele marca aquilo que está sendo separado para Deus. Não foi só um efeito de cinema no dia de Pentecostes. Era Deus declarando que aquelas pessoas estavam sendo santificadas para a missão. E junto com o vento e o fogo, a gente tem a evidência inicial que é o falar em outras línguas, o laleoglossa. E olha, aqui a lição constrói uma ponte pedagógica que eu achei genial e muito necessária. Demais, porque a Bíblia coloca o falar em línguas como a evidência inicial, aquela que você vê e ouve desse batismo. Mas a grande armadilha aqui, você precisa alertar a sua classe sobre isso, é a pessoa achar que esse sinal é a linha de chegada. De jeito nenhum. O sinal é o tiro de largada. Perfeito. O propósito não é você ter uma experiência maravilhosa ali na igreja, falar em línguas e depois estacionar o carro da sua vida cristã. O alvo constante é ter uma vida guiada pelo Espírito. Se esse falar em línguas não te empurrar para uma vida de serviço, para um cotidiano de santidade, o sentido do revestimento se perdeu. É o combustível para a jornada, né? O que inclusive nos leva para uma daquelas perguntas clássicas que todo mundo faz. Tudo isso que a gente leu em Atos, aquele barulho todo, isso foi só para dar a partida na igreja lá no primeiro século e depois Deus fechou a torneira? Não. A Bíblia dá um não muito alto e claro para isso. Pedro fala isso em Atos 2, versículo 39. Ele diz que a promessa, a epangéria, é para vós, para vossos filhos e para todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Essa promessa não tem data de validade. A gente vê isso avançando no próprio livro de Atos, né? Sim, capítulo 2, judeus. Aí você vai para o capítulo 8, os samaritanos recebem. Capítulo 10, o Espírito cai sobre os gentios na casa de Cornélio. O negócio não para. É um crescimento exponencial, mas conforme cresce, precisa de organização. E é por isso que o roteiro da aula nos leva para 1 Coríntios capítulo 12, para falar de ordem no meio da diversidade. E aqui a gente entra na forma como a divindade atua. E a escolha da palavra aqui é importante, sempre focando na divindade e na sua ação unificada. É muito interessante ler Coríntios por essa lente, porque Paulo estava pastoreando uma igreja super potente, eles tinham muitos dons, mas a ordem ali passava longe. E Paulo vem explicando que sim, existe uma diversidade gigante de dons, de ministérios, mas a fonte é uma só. Vem da perfeita unidade da divindade. E a divindade não quer criar uma fábrica de crentes iguais, né? Onde todo mundo faz a mesma coisa, fala igual, age igual. A divindade é quem cria a diversidade. Exato. Deus distribui essas capacidades singulares, que no grego a gente chama de charismata. Mas todos esses talentos estão amarrados a um propósito maior. A diversidade serve para fortalecer a unidade, nunca para causar divisão. E quando a gente olha para a raiz da palavra charismata, que vem de charis, graça, isso já resolve muita confusão.
Dom não é medalha de honra ao mérito, você não ganha um dom porque orou mais horas seguidas ou porque é melhor que o seu irmão, é pura e simples graça de Deus. São ferramentas. Ferramentas de trabalho, e Paulo é duro na regra de como usar isso. O conceito grego ali é o oikodomi, que a gente traduz como edificação. A lógica é simples. Se o seu dom não serve para edificar a pessoa que está sentada no banco do seu lado, se não ajuda a igreja a crescer e amadurecer, então perdeu o sentido. Usar dom para se exibir é desvio de função. Total. A ferramenta é para erguer as paredes da igreja, não é para ficar numa vitrine para todo mundo bater palma para você. E para quem vai preparar a aula, uma analogia legal de usar com a classe é comparar os dons com o fruto do Espírito. Imagina que você tem um carro incrível. Os dons, o carisma, são como um motor V8 gigantesco, força pura. Só que o fruto do Espírito, o caráter, o karpós, é o volante e são os freios. E você colocar a potência de um V8 num carro sem volante. Bater no primeiro poste. Destruição na certa. É esse choque de realidade que a lição pede para você passar na aula. O carisma mostra o poder de Deus operando por você. Mas é o karpós, é o fruto do Espírito na sua vida que prova que esse poder realmente transformou quem você é. Não faz sentido falar em línguas no domingo à noite e na segunda-feira de manhã ser uma pessoa amarga, sem domínio próprio, sem paz. É a diferença entre o palco e a vida real, né? Onde o Espírito atua tem ordem, tem propósito. Não tem espaço para arrogância. A grande prova de que você é cheio do Espírito não é a altura do seu grito no culto, é a forma como você reage às pressões lá fora, no seu trabalho, na sua casa. O que joga a gente diretamente para o campo de batalha, que é a aplicação prática. Porque se a gente falar de Shapak, Angel, Dynamis e deixar isso só na lousa, não serve de nada. Como que você orienta a turma a pegar essa teologia pesada e viver isso amanhã? Tem um perigo invisível aqui que a gente precisa encarar. É super possível você ter uma doutrina maravilhosa na cabeça, saber todos os termos em grego, mas viver de segunda a sábado como se o Espírito Santo não existisse. Você ter a teoria toda certa, mas viver uma independência total de Deus. É a fé teórica. Isso. A verdadeira dependência, ela se mostra na comunhão diária com a Bíblia. É você obedecendo naquelas tentações pequenas que ninguém está vendo. É servindo onde ninguém vai te aplaudir. E por isso eu amo o desafio da semana que a lição traz. Eu também. Porque ele é prático. Não é aquele conselho vago, seja mais espiritual. O desafio é você pegar a sua agenda, separar um tempo de verdade, de propósito, e orar pedindo para a direção do Espírito sobre onde você deve servir e depois fazer alguma coisa concreta com isso. Pode ser sentar com alguém mais novo na fé e começar a discipular. Pode ser chamar aquele colega de trabalho para tomar um café e conversar sobre o evangelho. Ou algo simples como ajudar um irmão que está passando aperto financeiro ou que está de luto. O Espírito Santo age nessas decisões cotidianas ordinárias. A gente fez uma viagem aqui hoje, né? Saímos lá de Joel, passamos pelo barulho do Pentecoste, chegamos na organização de Coríntios. E tudo isso para dizer que a gente recebe esse poder para agir. Para finalizar o nosso papo, qual é o pensamento provocativo que você deixa para quem está escutando a gente hoje? Eu deixaria a seguinte reflexão. Se esse mesmo poder que inaugurou a igreja, que ressuscitou a Cristo, se esse poder hoje mora em você, de que forma o seu silêncio diante das injustiças ou o seu medo de testemunhar no seu trabalho está limitando aquele rio enorme que o profeta Joel viu? Uau! É para a gente sair daqui pensando muito. Pessoal, comente como esta aula mestre facilitou a preparação de sua aula para o próximo domingo. E se você quiser se aprofundar neste ou em outros temas teológicos, acesse gratuitamente o teologia24horas.com.br ou baixe o nosso aplicativo pesquisando por Teologia 24 Horas na loja de aplicativos do seu celular e aproveite as versões desse devocional em texto, áudio, vídeo, slides e infográficos. Teologia 24 Horas. Um jeito inteligente de ensinar e aprender.